Neste exato momento, Trump está gravemente doente. O presidente dos Estados Unidos está por um fio. A Casa Branca esconde a verdade, um diagnóstico que pode abalar o poder na América. Será que este é o fim? A revolução nos quadros de Zelensky, ninguém esperava por isso. Substituições em massa antes das negociações. O poder vai para a guilhotina. A primeira decisão de Budanov surpreendeu a todos. Fizeram o que os ucranianos mais esperavam. Zelensky está reiniciando o país. Budanov, Fedorov e outros. Quem será o próximo? Carnificina no Kremlin, um verdadeiro golpe de Estado. O Ministério da Defesa está em chamas de intrigas e traições. Belousov está perdendo o poder. Um golpe nos bastidores da confissão. O Kremlin foi abalado por dentro. Choque! Lançamento em massa do Fodingo. E os Neptunos atingiram o coração da Rússia. As esperanças estratégicas do inimigo simplesmente morreram. Drones navais das Forças Armadas da Ucrânia espalham o caos. As mais novas inovações destroem os planos dos ocupantes. Os engenheiros ucranianos saíram do controle. A superarma atingiu os russos. A vitória está próxima. Sensação! Os EUA derrubaram o regime de Maduro em poucas horas. Mas isso foi só o começo. O próximo golpe atingiu os aliados de Putin. A ditadura caiu. A América mostrou que é força. Este é um sinal global para o Kremlin. Tudo isso a seguir na nossa edição do Ponto Quente. Choque? Trump está doente e já não esconde isso. A Casa Branca está em pânico. O presidente dos Estados Unidos está perdendo o controle. Um diagnóstico que pode derrubar o poder nos Estados Unidos. O que estão escondendo sobre a doença de Trump? A presidência está em dúvida. A doença ameaça as decisões políticas. Washington está à beira do abismo. A saúde de Trump coloca o futuro do país em risco. A doença de Trump muda as regras do jogo. Um colapso político está tomando conta do Zemmour. Trump está à beira da morte. A mídia internacional publica um furo sensacional sobre a doença de Trump. Além disso, os próprios problemas de saúde foram reconhecidos pelo presidente do ZAWA. É o que escreve o Wall Street Journal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que toma doses altas de aspirina. Ele tem inchaço nas extremidades e de vez em quando enfrenta dificuldades auditivas. No entanto, ele insiste que está em boa forma. O que foi mesmo que ele disse? Que o Biden é velho demais, que ele já não está preparado? Então, o próprio Trump também não tá lá essas coisas, nem tão pronto assim para a presidência. Segundo Trump, ele toma diariamente muita aspirina para prevenir doenças cardiovasculares, apesar das recomendações dos médicos para reduzir a dose. Ele admitiu que isso leva ao aparecimento de hematomas, inclusive nas mãos, que às vezes precisam ser disfarçados com maquiagem. Ao mesmo tempo, ele se recusa a diminuir a dosagem, explicando que toma o medicamento há mais de 25 anos. O chefe da Casa Branca confirmou que por um tempo usou meias de compressão por causa de inchaços e calos. No entanto, depois ele deixou de usá-las porque não gostou. Trump também às vezes tem problemas de audição e os interlocutores precisam falar mais alto, especialmente durante eventos com muita gente. O próprio Trump nega ter problemas graves de audição e afirma que as dificuldades só aparecem em ambientes barulhentos. O médico da Casa Branca declarou que o presidente está em condição excepcionalmente boa e totalmente apto para exercer as funções de chefe de Estado. Segundo os resultados do exame de ECG, a idade cardíaca de Trump foi estimada em 65 anos, embora ele tenha 79. Mas, apesar de Trump e seu círculo negarem problemas sérios de saúde do democrata e pedirem para não confiar nas garantias de Trump, já que ele pode não cumpri-las justamente por causa de seu estado de saúde, o Partido Democrata vê nisso uma chance de voltar ao poder. Ou seja, eles percebem que seus oponentes republicanos não estão correspondendo às expectativas. E, consequentemente, eles começam a lançar argumentos do tipo: por que vocês acreditam tanto nesse Trump? Vocês não veem que ele tem problemas de saúde? E aquelas histórias estranhas com Epstein? E além disso, ele está cercado de pessoas muito corruptas. Mas o especialista relaciona essas declarações dos democratas mais como uma forma de ressaltar, em geral, a incapacidade de Trump para tomar decisões políticas complexas. Além disso, a popularidade do presidente americano caiu significativamente entre a população. A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre os americanos da classe trabalhadora caiu para o nível mais baixo da história. A revista Newsweek aponta como motivo o fato de que os eleitores precisam lidar constantemente com problemas de acesso ao emprego.
A publicação destaca que essa situação pode influenciar o sucesso do seu partido nas eleições que acontecerão em 2026 e também pode determinar a segunda metade de seu mandato presidencial. De fato, Trump tem problemas de saúde, algo que ele mesmo admitiu. E isso agora está jogando contra a carreira política dele, já que ainda se soma ao descontentamento dos americanos. E é justamente essa chance dos democratas aumentarem sua influência. No dia 20 de janeiro de 2025, ele se tornou presidente. Prometeu muita coisa. Prometeu tornar a América grande comigo. Ele dizia que os preços iam cair, dizia que não haveria mais nação e outras coisas do tipo. Mas o ano de 2025 está chegando ao fim e as pessoas veem exatamente o oposto. E se em janeiro, fevereiro, março, até mesmo abril e maio havia grandes expectativas, por volta do meio de 2025 começou a surgir uma decepção na sociedade americana. É difícil prever se Trump vai perder sua influência por causa disso, mas o fato dele não ter cumprido o que prometeu, pelo menos ao povo americano, prejudica bastante sua posição política, já que cada vez menos pessoas acreditam nele. Sensação: Zelensky está quebrando o sistema. Uma limpeza de pessoal antes das negociações com Moscou. Budanov, chefe do gabinete, Fedorov, Ministério da Defesa. A mídia está fervendo com informações privilegiadas. Quem será o próximo? Zelensky está trocando figuras-chave antes da principal etapa das iniciativas de paz. Uma tempestade de mudança de pessoal atinge Kiev. A Ucrânia entra na fase decisiva da guerra e das negociações. Veja agora mesmo detalhes explosivos. Uma reinicialização total do bloco de segurança na Ucrânia. O início do ano novo foi marcado por uma série de demissões e nomeações nos mais altos escalões do poder. A mais impactante delas foi a nomeação do chefe da inteligência militar, Kirilo Budanov, para o cargo de chefe do gabinete do presidente. Experiência e força. Kirilo tem o suficiente para direcionar o trabalho do gabinete para questões de segurança e para o processo de negociação. Exatamente do jeito que precisa ser. A principal tarefa de Budanov é melhorar a posição da Ucrânia nas negociações, usando sua experiência e inteligência, e, obviamente, seu instinto. Analistas observam que hoje, os encontros das delegações muitas vezes se assemelham a verdadeiros jogos de espiões, onde cada palavra vale ouro e o essencial precisa ser lido nas entrelinhas. Ninguém duvida que Kirill Alexeyev possui essas habilidades. É pouco provável que Budanov seja o tipo de pessoa que vai começar a quebrar tudo e construir uma estrutura completamente nova. Inclusive porque ele tem direções de atuação bastante bem definidas. E elas são lógicas. Reforço mais uma vez, isso envolve tanto a defesa quanto, na verdade, a diplomacia, porque Budanov já participou das últimas delegações da Ucrânia, se encontrou com americanos, se encontrou com europeus. E, aliás, agora ele pode até mesmo liderar a delegação ucraniana. É possível. Essas são as mudanças que nos aguardam. Nesse contexto, Budanov vai parecer muito mais lógico ali do que, por exemplo, parecia Yermak, já que Budanov tem uma experiência específica e bastante bem-sucedida. Ao mesmo tempo, analistas destacam os laços profundos de Budanov com os Estados Unidos, que são uma das principais partes nas negociações de paz, o que também vai beneficiar a Ucrânia. Ele passou por um treinamento especial da CIA e também recebeu tratamento nos Estados Unidos após ser ferido. Isso é o que se sabe publicamente. A ligação de Budanov com Zuav vai muito longe. Ele fez um treinamento em um programa especial nas estruturas das Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso é muito importante do ponto de vista de alcançar entendimento mútuo, chegar a qualquer cessar-fogo ou negociações de paz. Além disso, a sociedade ucraniana confia nele. Ele parece ser uma figura nova, não envolvida em escândalos de corrupção. Ao mesmo tempo, mudanças também ocorreram no exército. O novo ministro da Defesa nomeado foi Mikhailo Fedorov, que antes era responsável pela digitalização na Ucrânia. Mikhailo está profundamente envolvido com questões relacionadas a drones e tem trabalhado de forma muito eficaz na digitalização de serviços e processos governamentais. No geral, com todos os nossos militares. Comando militar junto com os fabricantes nacionais de armas e com os parceiros da Ucrânia. É preciso implementar mudanças no setor de defesa que realmente ajudem. Tudo depende da resistência dos ucranianos. Nossa resistência precisa ter as armas necessárias.
Os analistas acrescentam que as armas devem continuar existindo e se desenvolvendo também após a guerra. Afinal, por maiores que sejam as garantias de segurança dos nossos aliados, no fim das contas, só um exército ucraniano forte poderá garantir a paz para nós de forma inequívoca. E a tecnologização dos processos no Ministério da Defesa pode garantir o crescimento necessário da nossa indústria de defesa. A principal questão desse processo de negociação é o que pode parar a Rússia. Que garantias de segurança e assistência podem ser fornecidas à Ucrânia para dissuadir Putin de prosseguir com a ofensiva e implementar seus objetivos geopolíticos mais amplos? Questionado se o comandante-em-chefe Syrskyi permaneceria no cargo, Zelensky respondeu afirmativamente e sua renúncia não está planejada para o momento. Embora tenha sido anunciado que está nos planos uma reinicialização completa do Ministério da Defesa, isso só começará após a aprovação pelo parlamento do novo ministro da Defesa, Mikhail Fedorov. Ao mesmo tempo, o Bloco de Segurança Interna da Ucrânia também passará por mudanças, em particular o Serviço de Guarda de Fronteiras e o Escritório Estatal de Investigações. Foi dada a ordem para preparar um projeto de lei presidencial para a renovação do Escritório Estatal de Investigações. Há coisas que precisam ser mudadas. O projeto de lei é esperado para janeiro, para ser submetido à consideração da Rada Suprema da Ucrânia. Os funcionários e o gabinete devem preparar juntos as propostas para o Escritório Estatal de Investigações. Sobre suas próximas decisões, Zelensky prometeu informar ainda esta semana. Portanto, nos próximos dias, provavelmente teremos novas mudanças de pessoal que devem fortalecer a posição da Ucrânia. A destruição do Kremlin. Putin está desapontado com o fracasso do plano de ação rápida. Guerra secreta no Ministério da Defesa russo. Shoigu está ansioso para retornar, Belousov está sendo preparado para a partida. O golpe orquestrado nos bastidores pelo Kremlin está sendo dividido entre os membros do Ministério da Defesa após o fracasso da tentativa de golpe em 2025. Choque de titãs. Shoigu prepara vingança, Belousov perde a confiança de Putin. Quem vai sair por cima nessa disputa pela cadeira ministerial? Vamos analisar isso no nosso material. Belousov está de saída. Circulam rumores de que Putin quer substituir o ministro da Defesa. Andrei Romic, você gostaria de acrescentar algo? Não, tá tudo indo conforme o planejado, de forma muito dinâmica. Eu diria até que tá avançando mais rápido do que o ritmo inicialmente previsto. De fato, em dezembro atingimos o ritmo mais acelerado de todo o ano. A questão é que Bunker Nova não está satisfeita com a lentidão de Andrei Belousov na questão da tomada da região de Donetsk. Segundo informações de várias de nossas fontes no Kremlin, Vladimir Putin está insatisfeito com o fato de Andrei Belousov não poder prometer a completa libertação da DNR ainda esse ano. Andrei Removich deixa Vladimir Vladimirovich frustrado quando diz que dificilmente vamos libertar a DNR antes de fevereiro ou março de 2027. Ainda não há nenhuma decisão sobre o ministro da Defesa, mas recomendaríamos que Belousov refletisse sobre uma maior eficiência no trabalho, disse uma fonte nossa no Kremlin, próxima ao presidente. Putin está insatisfeito com Belousov já faz alguns meses. E um dos pregos no caixão da carreira ministerial de Belousov foi o fracasso da operação em Kupiansk. O agrupamento de tropas oeste ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo tenta, sem sucesso, reconquistar. A unidade do agrupamento oeste libertou a cidade de Kupiansk. Ou seja, é isso, terminamos completamente. Com certeza, a cidade está sob nosso controle. A cidade está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. E mentiram para Putin, dizendo que a Rússia estava avançando com sucesso. Consequentemente, tudo isso cria uma imagem distorcida do que realmente está acontecendo. E Putin, que se gabava diante do Trump, por exemplo, dos sucessos militares, dizendo que estávamos avançando, na verdade esses sucessos não existem. Claro, todo problema tem nome e sobrenome, como se diz nesse caso. Cada derrota tem seu próprio pai. Putin não quer assumir essa responsabilidade. Bem, é mais fácil jogá-la para... Por causa da armadilha em Kupiansk, Belousov tentou se redimir diante de Putin e começou a falar sobre os problemas naquela direção. Na verdade, não ajudou, mas o terror planejado da Ucrânia salvou Belousov. Vladimir Vladimirovich rejeitou categoricamente a informação de que Kupiansk não era nosso. Ele recebia informações sobre os sucessos de Gerasimov e fazia declarações importantes sobre a cidade libertada. No relatório do ministro da Defesa, o presidente viu uma tentativa de desinformá-lo com um objetivo obscuro. Para ser sincero, ele ficou muito irritado e queria demitir Belousov imediatamente.
informou nossa fonte no Kremlin, que está a par da situação. Segundo ele, Belousov só manteve o cargo graças ao ataque a Kiev, que foi realizado no sábado. Vladimir Vladimirovich decidiu dar uma oportunidade ao ministro, que demonstra tão vividamente ao mundo o poder das armas russas e desfere golpes cruciais na capital do regime de Kiev. Belousov. Em alguns lugares, pode-se dizer que tive sorte. Mas, menos de uma semana depois, voltaram a surgir rumores sobre a possível renúncia de Belousov. Os argumentos a favor de sua remoção podem ser muito simples. Belousov não é militar, não entende nada disso, só sabe contar dinheiro. Mas a guerra é um buraco enorme, precisa de muito dinheiro. Então, para que precisamos do Belousov, digamos assim? A ideia, quando trocaram ele pelo Shoigu, era dar uma sacudida, trazer um novo impulso. Mas, como vemos, esse novo impulso não apareceu. E eu acho que a saída do Belousov é tecnicamente possível, para que o Putin não assuma pessoalmente a responsabilidade por esses fracassos. Já mais próximos ao Kremlin, dizem que enquanto preparam a saída do Belousov, um velho criador de renas está comemorando. Quero agradecer ao Sergei Kazgedovich Shoigu por tudo que ele fez ao longo dos anos anteriores na construção das Forças Armadas, por dar a elas uma nova aparência. O ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, já está preparando um plano para voltar ao cargo de ministro. Os boatos sobre o descontentamento de Vladimir Vladimirovich chegaram até Sergei Shoigu. Ele, apesar de algumas tentativas fracassadas, não perdeu a esperança de voltar ao cargo de ministro da Defesa. Sergei Kujugetovich está preparando seu plano para a rápida libertação da DNR. Já houve um plano assim no verão, mas Putin não levou a sério. E, literalmente, em algumas semanas, ele vai apresentá-lo ao presidente. Sergei Kujugetovich está feliz em oferecer sua experiência militar nestes tempos difíceis. Não se esqueçam de que foi sobre o ministro Shoigu que começou a operação militar especial e foi realizada uma mobilização bem-sucedida. E muita coisa aconteceu. Acho que o presidente vai tirar suas conclusões sobre quem mais merece ocupar o cargo de ministro da Defesa. No entanto, mesmo toda essa cortesia e o esforço de Shoigu para voltar ao Ministério da Defesa dificilmente vão ajudar. Afinal, se Shoigu fosse tão habilidoso assim, ele nem teria saído do ministério. Querer, a gente pode querer qualquer coisa, mas, como entendemos, Shoigu perdeu a confiança de Putin. Isso é o principal, no fim das contas. E não é à toa que todos os seus aliados mais próximos, o círculo íntimo, ou foram presos ou se auto-excluíram. Supostamente se suicidaram, pularam da janela. Portanto, não há confiança nele. Além disso, ele perdeu sua autoridade no exército. E sem autoridade, como você sabe, não há muito o que fazer por lá. Quanto a Belousov, tudo está claro em relação ao seu futuro profissional. Ele deixará o Ministério da Defesa. E ele não parece se importar muito. Afinal, ele chefiou o Ministério da Defesa contra gosta. Há muitos cargos, sinecuras não faltam. Podem mandá-lo para o Conselho da Federação, por exemplo. Lá tem a Valentina Matvienko, uma senhora já, tem mais de 75 anos. No lugar dela, podem colocá-lo como vice, e depois, daqui a um ano, ele a substitui. Ou seja, podem mandá-lo para a Duma Estatal, por exemplo. Mas também podem mandá-lo para o Conselho de Segurança. Afinal, arranjaram um lugar para o Medvedev. Inventaram o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança. E para o Belousov também vão inventar alguma coisa. Pelo que entendi, o Belousov não queria muito ir para o Ministério da Defesa, na verdade. Ele é mais desse meio científico, mais do meio acadêmico. Acabou sendo puxado para essa área, para lá. E isso não é nada para bem. E provavelmente ele tinha plena consciência disso. De toda a bronca é sobrar para Veji. O futuro da liderança do Ministério da Defesa vai depender do chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov. Segundo especialistas e analistas, ele é praticamente o único militar em quem Putin confia. Sim, ele também mentiu sobre Kupiansk, mas pelo menos é um cão fiel. Valery Alexeyevich, o relatório foi aceito, obrigado. A situação na linha de contato tá clara. Pois é, justamente o Gerasimov quem vai sugerir ao Putin os candidatos ao cargo de novo ministro da Defesa. Provavelmente. Pode ser alguém muito próximo ao presidente Putin, algum ajudante pessoal dele. Ou então, alguém que, digamos, seja fortemente recomendado pelo próprio Gerasimov, uma figura de grande influência. Gerasimov é o militar em quem Putin mais confia, porque ele não apoiou o motim do Prigozhin. Sabemos que Popov e outros generais tiveram contato com Prigozhin.
Isso foi um golpe fortíssimo para Putin. Ele se sentiu vulnerável, como se o exército não estivesse do seu lado. Por isso, ele precisa de um certo apoio dentro do exército. E ele acha que, na verdade, Gerasimov não é ruim, um bom militar. Quem será o próximo ministro? Por enquanto não tá claro. Mas dá pra dizer com certeza que Shoigu não vai desistir de tentar ficar próximo do poder. O pânico do inimigo tá fora de controle. Flamingos e Netunos espalham terror entre os ocupantes. A arma do juízo final. A Ucrânia mostrou um arsenal que faz toda a Rússia tremer. O avanço ucraniano no ano passado. As armas mais modernas estão mudando as regras da guerra. Os ocupantes não vão se salvar nem no mar, nem na retaguarda. A indústria de defesa da Ucrânia fez o inimigo implorar por misericórdia. A Ucrânia consolidou de vez seu status como uma das maiores potências armamentistas, uma forjadora no mundo. A prioridade é armamento de longo alcance, drones navais e FPV. No ano de 2025 que passou, Kiev aumentou significativamente a produção de drones kamikaze. O papel dos sistemas não tripulados no campo de batalha está crescendo, e por isso a produção de ferramentas inovadoras de guerra é nossa prioridade número 1. Até o final deste ano, as Forças Armadas da Ucrânia receberão 3 milhões de unidades de drones FPV, o que é quase 2,5 vezes mais do que foi entregue desse tipo de drone no ano passado. Uma das inovações ucranianas foram os complexos robóticos terrestres. Em 2025, quase 15 mil robôs foram entregues às unidades das Forças de Defesa da Ucrânia. Na linha de frente, os complexos robóticos terrestres realizam tarefas de logística, evacuação, reconhecimento, minagem e desminagem, além de patrulhamento. Além disso, alguns robôs terrestres participam de ações ofensivas e defensivas. Segundo o 3º Corpo de Exército, em uma das direções-chave, um complexo robótico terrestre manteve a posição por 1 mês e meio. Mas se os complexos robóticos terrestres e os drones FPV são antes de tudo sobre defesa em terra, então, para atingir alvos russos do complexo militar industrial e do setor energético, engenheiros ucranianos desenvolveram muitos tipos de drones de longo alcance e de foguetes, além de mísseis de cruzeiro. Na primeira metade do ano passado, o público foi apresentado pela primeira vez ao míssil drone BARS, equipado com motor turbojato. O alcance estimado é de 800 quilômetros. Com a ajuda de enxames da mais nova geração de mísseis, que são uma mistura de míssil e drone, é possível realizar ataques precisos contra alvos importantes, em particular contra a indústria da Rússia. Esses mísseis podem ser muito inteligentes. Em determinados trechos, eles podem mudar de direção e trajetória de voo, o que ajuda a romper o sistema de defesa antiaérea da Rússia. Logo depois do BARS, começaram a chegar à Rússia os mísseis de cruzeiro ucranianos Flamingo. O passarinho rosa tem características impressionantes. O alcance é de 3.000 quilômetros e o peso da ogiva é de 1.000 quilos. Normalmente, a ogiva de um míssil de cruzeiro moderno pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos. O que significa ter uma ogiva de 1 tonelada? Se atingir um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam o local fora de operação completamente por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. Desde o outono, o Estado-Maior ucraniano declarou repetidamente sobre ataques bem-sucedidos com os mísseis Flamingo. Os alvos dos passarinhos cor-de-rosa foram instalações do Complexo Militar Industrial Russo, refinarias de petróleo e forças navais no território da Crimeia ocupada. Novembro de 2025, Kiev confirmou oficialmente pela primeira vez um ataque do Neptuno Longo contra instalações petrolíferas em Novorossiysk. O Neptuno Longo é um míssil de cruzeiro da classe Superfície-Superfície, uma versão modernizada do míssil antinavio Neptuno, com o qual, na época, as Forças Armadas da Ucrânia afundaram um navio almirante da frota do Mar Negro da Rússia, o cruzador Moscou. Ao contrário do seu irmão mais novo, o míssil antinavio, o Neptuno Longo, possui uma ogiva maior, 260 quilos, além de um alcance de 1.000 quilômetros. Ela é cerca de 1,5 metro mais longa do que a versão comum, R-360, ou seja, o Neptuno antinavio.
E, além disso, o diâmetro é maior, foi estimado em 0,5 metro de diâmetro, embora a parte frontal, onde fica o sistema de guiagem, tenha mantido o diâmetro original de 38 centímetros. Além disso, a asa foi aumentada, assim como as superfícies de controle, tudo isso devido ao aumento geral das dimensões. Ou seja, o míssil que foi mostrado é mais longo e tem um diâmetro maior. Bom, devido ao fato de que, digamos assim, o Neptuno naval tem alcance de 280 km, enquanto este chega a 1.000 km. Foi necessário redesenhar seriamente a fuselagem. Também não se pode esquecer das inovações nasais. Os engenheiros ucranianos continuaram a modernização dos principais drones de ataque, o Magura e o Sibab. Agora estão instalando todo tipo de armamento nos drones navais. Em maio de 2025, pela primeira vez na história mundial, no céu sobre o Mar Negro, o complexo não tripulado Magura V7, armado com mísseis antiaéreos R-73, com o caça multifuncional russo Suprimpa. Vale mencionar separadamente o arsenal naval subaquático. Em 2025, a Ucrânia apresentou de uma só vez 2 novos drones de ataque subaquáticos. O Toloka de 12 metros e o Sapsi Baby. Com a ajuda deste último, em 15 de dezembro de 2025, o SBU. Mais uma vez, e pela primeira vez na história, o submarino russo Varshavianka foi atingido. Choque! Os Estados Unidos atacaram Ribeiro. Maduro foi tese. O regime do ditador caiu em questão de horas. As forças especiais americanas varrem tudo em seu caminho. O artefato explosivo improvisado venezuelano chocou o mundo. Os aliados de Putin estão em pânico. A Venezuela é um sinal de alerta para o Kremlin. O mundo nunca mais será o mesmo. Como a Operação Relâmpago do ZIA muda o equilíbrio global entre os parceiros da Ucrânia e os amigos do bunker. Assista agora mesmo. Explosões poderosas sacodem a capital da Venezuela, Caracas. Em breve, o presidente do ZUA, Donald Trump, confirmará em suas redes sociais uma operação em grande escala contra a Venezuela. Maduro foi detido. Foi um ataque a um forte militar fortificado no centro de Caracas, com o objetivo de responsabilizar o ditador criminoso Maduro. Nicolás Maduro foi mantido a bordo de um navio de guerra americano e a própria operação especial foi conduzida por uma unidade das forças terrestres, do ZEUA, a Delta. Essa unidade especial já foi acionada diversas vezes ao longo de sua história para cumprir missões no exterior. Trump declarou que foi uma operação brilhante. Os Delta e os Estados Unidos se prepararam cuidadosamente, chegando a construir uma réplica exata da casa de Maduro, onde a família foi detida. Maduro e sua esposa serão julgados nos Estados Unidos. Maduro é acusado de conspiração com o objetivo de narcoterrorismo. Conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, além de conspiração para usar armas contra os Estados Unidos. A América Latina ficou em alerta. Lula da Silva, do Brasil, também faz declarações bastante contundentes. Mas entendendo que talvez na próxima vez não haja nenhuma operação especial, mas a pressão pode recair justamente sobre ele. Em algum lugar, novamente, já foram feitas declarações sobre o México pelo próprio Trump, como uma dica transparente. Antes da captura, Maduro publicou uma declaração na qual expôs suas razões para o ataque americano. O único objetivo desse ataque é tomar os recursos estratégicos da Venezuela, incluindo petróleo e minerais. Defendendo seus interesses, Trump pressionou Putin. Moscou recebeu isso com uma grande e considerável preocupação, porque o presidente Trump já está, mais uma vez, mostrando que suas ações firmes, decisivas e contundentes, por exemplo, em relação ao Irã, agora, na verdade, se repetiram até de forma ainda mais criativa, se assim podemos dizer, no caso da Venezuela. Agora a Rússia enfrenta sérios problemas. A extração de petróleo da Venezuela pode passar para o controle dos Hezbollah. A Venezuela era uma importante representante dos interesses, se quiser, dos países do sul global e, antes de tudo, da China e da Federação Russa no continente. Os Estados Unidos vão controlar mais da metade das reservas mundiais de petróleo. Isso significa que o Kremlin enfrentará grandes problemas para preencher o orçamento, que já sofre muito por causa das sanções.
Maduro é um aliado de Putin, inclusive. E isso, claro, vai prejudicar Putin, porque passa pela frota de petroleiros. Muito petróleo russo, inclusive, vai para a Venezuela, que é processado nas refinarias de petróleo e depois vendido para os Estados Unidos da América. Na prática, Putin não terá dinheiro para continuar a guerra. Isso é, digamos, um golpe duplo, tanto no regime de Maduro, quanto no mercado de petróleo, digamos, ilegal, clandestino. E, novamente, contra a Federação Russa, para fazer Putin mais flexível no processo de negociação, mais construtivo na resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia. A captura do ditador Nicolás Maduro é um tapa político em Putin, que apoiava o regime dele. 3 semanas atrás, Maduro declarou que Putin ligou para ele e prometeu apoio decisivo. A Rússia está até disposta a fornecer ou emprestar ou ajudar a Venezuela com bombardeiros estratégicos. Mas, como podemos ver, pelo que podemos concluir até agora, ou a Rússia, como sempre, enganou a Venezuela, assim como engana absolutamente todos, inclusive Trump, ou simplesmente não teve tempo, na verdade, de fazer isso. O apoio de seus 2 principais aliados, China e Rússia, que antes parecia inabalável, mas na prática ninguém conseguiu intervir, apenas convocam uma reunião de emergência na ONU. Putin agora não vai tomar medidas drásticas contra Trump, porque está muito interessado no processo de negociação sobre a Ucrânia. Como vemos, ele tenta jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Aqui enganando Trump, aqui como se com os países do sul global, dialogar aqui com a China, manter relações calorosas e continuar entregando a ela sua soberania e recursos naturais. Matérias-prima? Mas agora realmente parece que Trump está tirando a Venezuela das mãos de Putin e Xi Jinping como se fosse uma carta do baralho, literalmente no modo manual, e de outros líderes autoritários. Maduro ocupa o cargo de presidente da Venezuela há 13 anos. Anteriormente, os Estados Unidos, a União Europeia e vários outros países impuseram sanções pessoais e setoriais contra Maduro e seu círculo, acusando-o de violações dos direitos humanos, fraude eleitoral e governo autoritário. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que o regime de Maduro violou todos os princípios e que a Ucrânia continuará apoiando o direito dos venezuelanos a uma vida normal. A Ucrânia defende consistentemente o direito dos povos a uma vida livre, sem ditadura, opressão e violações dos direitos humanos. O regime de Maduro violou todos esses princípios em todos os aspectos. A Ucrânia, junto com dezenas de outros países em diferentes regiões do mundo, não reconheceu a legitimidade de Maduro após as eleições fraudadas e a violência contra os manifestantes. Defendemos o desenvolvimento futuro dos acontecimentos de acordo com os princípios do direito internacional e as prioridades da democracia, dos direitos humanos e dos interesses dos venezuelanos. Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre a tomada de poder por Maduro. Se é possível agir assim com ditadores, então os EOs sabem o que fazer a seguir. Venezuelanos ao redor do mundo comemoram a queda do regime do ditador venezuelano. Donald Trump declarou que os Estados Unidos irão participar ativamente das mudanças futuras na Venezuela após a tomada de poder de Nicolás Maduro. Ele ressaltou que Washington não pode permitir que outra figura semelhante chegue ao poder. Vamos administrar o país até que possamos garantir uma transição de poder segura, adequada e sensata. Não queremos estar envolvidos para que outra pessoa intervenha e acabe na mesma situação. Vamos tornar o povo da Venezuela rico, independente, e eles estarão seguros. É isso por hoje. Mais notícias quentes da linha de frente você confere na próxima edição.